E aí, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com a análise das questões a respeito das características qualitativas da informação contábil financeira útil, né? Isso aí despenca em prova, né? Eu trouxe aqui algumas questões só para a gente não ficar chovendo no molhado, mas existem diversas questões a respeito desse assunto, tá? Questão de número 14, aplicada em 2017, de acordo com a estrutura conceitual do CPC, assinale a alternativa, a opção que apresenta as características, olha lá, fundamentais. Então, na questão passada ele pedia de melhoria, agora ele está pedindo a fundamental e a gente vai lembrar do R ao quadrado, né? R ao quadrado, ou seja, relevância e representação fidedigna. Então, olha lá, começou com, esquece, neutralidade esquece também, relevância e representação fidedigna, alternativa B. Então, extremamente simples, né? Comparabilidade e verificabilidade são de melhoria, tempestividade e compreensibilidade também, confiabilidade não e prudência não, ok? Então, muito tranquilo, né, pessoal? Mais uma aqui de 2017, a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis permite que a informação contábil financeira útil seja o quê? Seja fiel e represente, observando a temporalidade, o que se propõe a representar. Fiel e represente observando a temporalidade que se propõe. Não, né? Você está falando de útil, a gente está falando daquelas 6 características, né? Das 6 características, sendo 2 fundamentais e 4 de melhoria. Então, vamos procurar algumas dessas características. Usual, seja usual e represente a informação com observância dos princípios, também não. A alternativa C fala relevante e represente com fidedignidade que se propõe a representar. Então veja que ele está falando aqui das características fundamentais. Então aqui está correto. E a D é adequada aos diversos usuários e ainda seja divulgada. Então veja que o examinador aí apenas encheu linguiça, né? Apenas encheu linguiça. Alternativa C. Questão 16. Então, olha lá, mudam as bancas, mas o tipo do questionamento não muda, né? As características qualitativas fundamentais da informação, então fundamentais a gente vai procurar R ao quadrado, né? São relevância e representação fidedigna, alternativa A. Comparabilidade e verificabilidade são de melhoria, não fundamental, assim como a tempestividade e a compreensibilidade. A relevância estaria correta, a tempestividade é de melhoria. E a comparabilidade é de melhoria e compreensibilidade de melhoria. Então, só com o R ao quadrado, novamente, a gente matava a questão. De acordo com o CPC 00, assinale a alternativa que apresente somente características qualitativas agora de melhoria. Então, eu não me contive, né? O professor não se conteve. Então, relevância e representação fidedigna são fundamentais. Não atende enunciado. Competência e tempestividade. Cuidado que aquele com não é de competência, hein? Cuidado. É de comparabilidade ou compreensibilidade. Então, apenas tempestividade aqui estaria correto. Representação fidedigna é fundamental e compreensibilidade estaria correto. Verificabilidade estaria correto e relevância é fundamental. Comparabilidade e verificabilidade, aí sim, né? Um com aqui, o V estaria correto. Só cuidado aqui com competência. Incompetência não é esse com não é de competência, é de comparabilidade e de compreensibilidade, tá? Questão 18. Olha lá, muda a banca, mas não muda o questionamento. Eu não vou nem ler isso aqui que está em cima. Olha lá, é característica qualitativa fundamental. Então não precisaria nem ler essa ladainha aí de cima, né? Perderia meu tempo. Então fundamental, eu vou procurar R ao quadrado, né? Então ele fala que relevância, pronto, a gente já achou uma característica qualitativa fundamental. Prudência não, objetividade não, oportunidade também não. Tranquilo, né, pessoal? Olha lá, muda a banca, mas o questionamento não muda. Segundo a estrutura conceitual, as características qualitativas de melhoria, ele quer agora de melhoria, o professor não se conteve. Pessoal, olha a quantidade de questões, né? Olha só, 2017, então foram várias questões a respeito de diversas bancas, diversas provas, né, com o mesmo questionamento. Então não tenha dúvida que isso aqui vai cair na sua prova, hein? Então olha lá, ele quer de melhoria, relevância é fundamental, então já está errado, assim como a representação fidedigna. Veracidade, cuidado que ele vê não é de veracidade, né, de verificabilidade, né, então isso aqui não é nada e tempestividade seria de melhoria. Conversibilidade não é nada, né, comparabilidade é de melhoria, concordância, cuidado, não é nada também, e uniformidade não é nada.
Publicidade não é nada, equidade não é nada, acuracidade não é nada e fidedignidade, né? Se a gente está falando de representação fidedigna, seria aqui fundamental. Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, né? Lembra lá do convê tem com ou o professor não se conteve. Então a alternativa D está correta. Equidade não é nada, comparabilidade é uma de melhoria, veracidade também não é nada e materialidade também não é nada. A gente vai ver o atributo da materialidade já já, tá? Bom, uma questão aí que caiu no exame de suficiência do CFC, né, de acordo com a estrutura conceitual básica. Ele diz que as características qualitativas se dividem em fundamentais e de melhoria. Considerando o exposto, é correto afirmar que é. Então vamos lá. Alternativa A. Comparabilidade, compreensibilidade, tempestividade e verificabilidade representam as características qualitativas fundamentais, não, né, de melhoria. De melhoria. Eu não me contive, lembra? O professor não se conteve. Então lembra lá do conteve. A B fala que comparabilidade, compreensibilidade, a materialidade, isso já começou mal, né? A relevância, a representação fidedigna, tempestividade e a verificabilidade representam as características qualitativas de melhoria. Então, de melhoria a gente tira a relevância, tira a representação fidedigna, a gente fica daí com TV, tá ok? Isso aqui está errado. A C fala de materialidade, já começa mal também, relevância e representação fidedigna são as características de melhoria. Não, né? Tá tudo errado aqui. Relevância e representação fidedigna são o que? Fundamentais. Então sobrou a D, né? A relevância e a representação fidedigna representam as características qualitativas do que? Fundamentais. Pronto. Correta, afirmativa D. Bom, vamos analisar mais um pouco, né, conceitos relacionados às características qualitativas do que? Fundamentais. Então, relevância, né? Informação contábil financeira relevante, próprio nome, né? Quando eu falo em relevância, já dá uma dica, né? É aquela que é o que? Capaz de fazer a diferença. Ela é relevante, ela é capaz de fazer a diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Então, quero que você lembre-se disso. Essa aqui seriam as palavras-chave da relevância, né? Capaz de fazer a diferença. Quando você identificar capaz de fazer a diferença, a gente está falando da relevância, ok? A informação pode ser capaz de fazer a diferença em uma decisão, mesmo no caso de alguns usuários decidirem não levar essa informação em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes. Ou seja, uma característica ser ou não relevante não se relaciona com determinado usuário ter ou não levado ela em consideração. Ela é relevante porque ela é relevante e acabou. Ela é capaz de fazer a diferença, tá ok? Agora, se algum usuário ou outro usuário não a levou em consideração, isso não tira essa característica de ser relevante, perfeito? É isso que ele está dizendo. Ele fala que essa informação ela é capaz de fazer a diferença quando tiver valor preditivo ou confirmatório, ou ambos. O que é isso? Valor preditivo ou confirmatório. Valor preditivo, valor de predizer o que ocorrerá no futuro. Então, por exemplo, eu sou investidor, eu quero saber qual será provavelmente o lucro apurado em 2019 por determinada entidade. O que eu faço? Eu vou pegar as demonstrações do resultado dos exercícios de 2017, 2016, 2015, por exemplo, e vou analisar qual foi o comportamento dessas receitas, desses lucros, né? Porque isso, né, é um dado de entrada através de análise econômica, análise política, do que está escrito nas notas explicativas. Por exemplo, se aquela entidade tem algum plano de expansão ou redução, né, das suas atividades operacionais, eu vou conseguir predizer, de repente, o lucro de 2019. Então veja que essa é uma informação relevante, porque eu consigo predizer o que ocorrerá no futuro. Ela é capaz de fazer a diferença, né? E o valor confirmatório, que seria esse mesmo lucro, por exemplo, de 2017, que eu peguei para predizer, para prever qual que seria o lucro de 2018 ou de 2019, né? Ele é válido para eu confirmar o que eu havia previsto no passado, perfeito? Então, por exemplo, eu peguei uma informação aqui, o lucro de 2018, para predizer qual que será o lucro de 2019. Esse lucro de 2018 ele tem valor confirmatório para eu verificar o que eu tinha o que eu tinha previsto lá em 2017, por exemplo, ver se isso se confirmou ou não. Então essa aqui é a ideia aqui de valor preditivo e confirmatório, tá?
Então, a informação contábil e financeira de valor preditivo, se puder ser utilizado como dado, olha lá, de entrada em processos empregados pelos usuários para predizer futuros resultados. A informação contábil financeira não precisa ser uma predição ou uma projeção para que ela tenha valor preditivo. A informação contábil financeira com valor preditivo é empregada pelos usuários ao fazerem as suas próprias predições. O cara tá aqui filosofando, né? Por exemplo, o valor das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa do período anterior tem valor preditivo, pois é utilizado como dado de entrada para a projeção de valores a serem perdidos com créditos no futuro, né? Lembra que em questões de provas a gente utiliza muito isso, né? A entidade tem créditos a receber e historicamente ela tem perdido 3% desses créditos com créditos incobráveis, ou seja, o calote. Então, esse é um dado de entrada para a gente predizer provavelmente o que vai ocorrer no futuro. Na verdade, isso aqui tem aqui nesse momento onde a gente está lendo, né, nessa data, tem um pouquinho de um equívoco aqui, porque o CPC 48, que ele vigente a partir de 1 de janeiro de 2018, ele fala a respeito das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, né? Ou seja, quando eu tenho contas a receber, isso aqui é um ativo financeiro, né? Só que é um ativo financeiro e ele diz, né? Só um adendo aqui, né? Ele diz que as perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa não são mais estimadas com base no passado, ou seja, com base no histórico, e sim com base agora no futuro, ou seja, o que eu espero de perda no futuro, né? Ou seja, analisando condição econômica, analisando riscos de créditos, analisando a minha carteira de clientes, né? Para eu saber, não necessariamente o que eu perdi no passado eu vou perder no futuro. De repente eu tenho ali na minha carteira de clientes apenas 2 clientes que sempre me pagaram muito bem, com situação financeira ótima, então não preciso constituir nenhuma perda estimada, afinal, né? Nessa análise eu estou olhando para o futuro, não para o que ocorreu no passado. Mas tudo bem, né? Esse exemplo aqui é só para a gente analisar esse valor preditivo da informação, ou seja, algo que eu consigo, como dado de entrada, predizer o que ocorrerá no futuro. Tá? Bom, continuando aqui a relevância, a informação contábil tem valor confirmatório se retroalimentar, ou seja, servir de feedback a variações prévias, ou seja, confirmá-las ou alterá-las. No exemplo dado, as perdas efetivas futuras confirmariam o valor estimado em anos anteriores, né? Então, lá no futuro, eu tomei aqui o calote, isso aqui vai confirmar ou não o que eu havia previsto. O valor preditivo e o valor confirmatório estão interrelacionados, obviamente, né? A informação que tem valor preditivo muitas vezes também tem valor confirmatório. Por exemplo, a informação sobre a receita para o ano corrente, a qual pode ser utilizada como base para predizer receitas no futuro, também pode ser comparada com predições de receitas para o ano corrente, ou seja, que foram realizadas lá no passado. Tá? Os resultados dessas comparações podem auxiliar os usuários a corrigirem e melhorar esses processos aí de previsão, de predição, tá ok? Então essa é a relevância. Então basicamente o que você tem que levar da informação relevante? Aquela que é capaz de fazer a diferença, né? Capaz de fazer a diferença. Vamos falar aqui de um atributo, né, da materialidade, que tem aqui relação com a relevância, né? Não sei se você viu algumas questões lá que pediam as características qualitativas, falava da materialidade, é um atributo aqui da relevância, né? Não é uma característica qualitativa, mas é um atributo da relevância. Então, algo muito específico. A informação ela é material se a sua omissão ou divulgação distorcida. Então, quando eu estou falando de materialidade, eu estou olhando para a omissão de uma informação e não da divulgação da informação. A informação é relevante quando ela é capaz de fazer a diferença nas informações. Ou seja, eu já divulguei ela e aquela informação é capaz de fazer a diferença nas tomadas de decisões pelos usuários. A informação é material quando a omissão dessa informação ou a divulgação distorcida dessa informação pode influenciar as decisões que os usuários tomam com base nessa informação. Então, é um atributo, é algo muito específico. Então, eu falo de omissão e divulgação distorcida puder influenciar as decisões que os usuários tomam com base nessa informação, né? Em outras palavras, é um aspecto da relevância, né? É um aspecto da relevância específico da entidade baseado na natureza ou na magnitude ou em ambos dos itens para os quais a informação está relacionada no contexto do relatório contábil financeiro de uma entidade em particular. Consequentemente, não se pode especificar um limite quantitativo uniforme para a materialidade ou predeterminar o que seria julgado material. Tá? Bom,
Então, falou de materialidade, a gente fala da omissão ou divulgação distorcida. Só para você lembrar dessa diferença entre relevância e materialidade, que é um aspecto, né, da relevância. Bom, questão 21, vamos lá para a gente matar um pouco essa parte teórica. De acordo com o CPC 00, assinale a opção correta acerca das características qualitativas. Então, a informação contábil, ela é relevante se privilegia a essência contábil sobre a forma legal. Não, né? Absolutamente não. Absolutamente não. Aliás, lembre-se que a gente viu no início do estudo CPC 00 que a essência sobre a forma ela foi retirada de aspecto da representação fidedigna. Ora, porque se eu estou querendo divulgar determinada informação de forma fidedigna, a essência sobre a forma já tem que estar presente nessa informação, né? Então seria o que lembra? Uma redundância. Então, a essência sobre a forma, né, se a gente for analisar, ela se relaciona mais com a representação fidedigna, não com a relevância. Então, certamente isso aqui está incorreto. A B fala que uma informação contábil possui os atributos de melhoria se pode ser utilizada por todos os usuários. A gente viu que, primeiramente, é a característica fundamental, relevância, né? Relevância que independe dela ser usada por todos os usuários, não. É uma característica da informação propriamente dita. Agora, se determinado usuário não a leva em consideração, isso não tira a relevância daquela informação. Então, essa alternativa B está totalmente incorreta. Primeiramente, ele fala de melhoria, não é de melhoria que relaciona-se com esse lance de levar ou não em consideração aquela informação, é a relevância, tá ok? Que é uma característica fundamental. Então, está toda incorreta a B, né? A C fala que a informação contábil relevante pode ser capaz de fazer... Opa, olha aqui, capaz de fazer a diferença. Então, até vou parar aqui, né? A informação, ela é relevante, né? Olha, a informação relevante pode ser capaz de fazer a diferença na tomada de decisões pelos usuários, mesmo que eles não a levem em consideração. Opa, aqui ficou redondinho, né? Foi exatamente o que a gente falou aqui no comentário da B. A D fala que a representação fidedigna determina que uma informação contábil deve ser passível de comparação. Bom, primeiramente que comparação, a gente está falando de uma característica de melhoria. A representação fidedigna, a gente está falando de uma fundamental. Então, comparação, quem fala é a comparabilidade, né? É a comparabilidade. Então, está errado também. Aí fala que são características qualitativas fundamentais, é o R ao quadrado, né? A comparabilidade, compreensibilidade. Então, isso aqui é de melhoria. E a essência sobre a forma, né, foi retirada daquele aspecto da representação fidedigna. Então, também está toda errada a alternativa aí. Questão 22. Olha a quantidade de questão recente, hein, pessoal, sobre o CPC 00. É impressionante, né? Resolução CFC 1374 apresenta, entre outros, os conceitos das características qualitativas das informações contábil financeira útil. Uma das características é a relevância. Sobre essa característica, a resolução afirma que uma informação, para ser relevante, deve ter valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. A gente viu isso. De acordo, então, com a resolução CFC 1374/2011, a informação tem valor preditivo. Ora, eu vou predizer, né? Vou predizer. Então, somente for uma predição. Se somente for uma predição ou projeção. Não sei, vamos dar uma olhadinha nas outras aí. B, for confirmada pela informação confirmatória. Estranha, B, né? For confirmada pela confirmatória. Estranha, mas tudo bem, vamos ver as outras. Retroalimentar, ou seja, servir de feedback, avaliações prévias, confirmá-las ou alterá-las. Isso aqui tem mais a ver com o valor confirmatório, né? Então, a B e a C tem mais a ver com o confirmatório. A aparentemente está errada, né? Porque uma informação que tem valor preditivo, ela também pode, lembra, ter valor confirmatório, né? Também pode. Lembra que a mesma informação, né? A mesma informação que tem valor preditivo também pode ser confirmatório. Então tá meio estranho essas alternativas aí. A B e a C certamente está errada, né? E a D pode ser utilizado como dado de entrada, então não tem dúvida, né? Em processo empregado pelos usuários para predizer futuros resultados. Então tem dúvida que a D está correta? Não. Então a D está correta, tá ok? Então é exatamente o que a gente falou, né? Eu pego, por exemplo, o lucro apurado ou as receitas faturadas no ano para predizer, um dado de entrada para predizer comportamentos futuros, tá?
Questão 23, outra banca, né, e outra questão de 2017. Necessidade de uma informação contábil possuir valor preditivo ou valor confirmatório, conforme a estrutura conceitual, está associada à característica qualitativa o quê? Ora, da relevância, que a gente acabou de ver, né? É impressionante como é cobrado esse tópico, né? Questão 24, quando a informação for omitida, opa, estou falando de omissão, omitida ou oferecida de maneira distorcida, e essa informação puder influenciar decisões que os usuários tomam com base nas informações, trata-se da característica qualitativa. Opa, foi mal. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso nosso Cefaz com as aulas do professor Igor Sintra custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.